E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Vocês já viram aí o nome da pessoa que está conosco. Eu vou fazer um resumo drástico aqui do currículo do nosso entrevistado, porque senão vai passar meia hora de programa e a gente não vai iniciar o processo. Acho que um resumo básico é um dos jornalistas críticos mais influentes aí do Brasil. Marcelo Copelo. Obrigado. Marcelo, obrigado por conseguir, entre um avião e outro, vir bater um papo com a Obrigado gente, cara. você. Tava há muito tempo pra vir aqui, né? A As gente agendas já batiam, os voos não batiam, essa vez já seguiu. Cedinho, né? Acordei vocês cedo. Só pra vocês se situarem aí, 7 horas da manhã a gente tá tomando vinho. É só um golinho, né, galera? Que bom que deu certo. Marcelo, antes só da gente iniciar o nosso podcast aqui ir para as perguntas, só vou aproveitar para fazer um agradecimento aos nossos apoiadores. Em Câneva, com essa charcutaria incrível aqui, o Gão, o rei das... Que foi, produção? Tem a polícia passando ali, mas faz parte, galera. A gente tá num estúdio que não tem uma acústica tão maravilhosa, mas a IA talvez arranque isso tudo. Então, o Gão com essa charcutaria incrível aqui, ó. Só as pepinhas bem tratadas, marmoreio incrível. Então o QR Code tá na tela, acessa lá, fala com ele, manda um direct. O Queijólatra também, com queijos selecionados aí do nosso Brasilzão, coisa fina. Aqui a gente tem 3 queijinhos, estilos diferentes aqui, um mais maturado, um mais mole, queijo mole, um queijo mais fresquinho aqui pra gente poder degustar. O QR Code tá na tela, acessa lá também, bora fortalecer. E agradecer a Triguiúva, nosso parceiro de vinhos aqui, que mandou esse Chardonnay da Beber aqui, incrível. Eu acho esse rótulo lindo. Põe aqui, produção. Ó. Eles têm uma linha de vinhos com esse rótulo aqui muito legal. Tem o Sauvignon Blanc também. Talvez tenha outros aí. Aí eu já não sei. Mas é bem legal. Um vinho super custo-benefício. E aí, se você ainda quiser adquirir com mais 10% de desconto, acessa lá a Triguiúva. Somcast10 é o nosso cupom. QR Code tá na tela. Tem link na descrição. Bora fortalecer nossos parceiros aí. Fechado? Boa. Marcelo, a gente sempre começa, cara, perguntando qual que é a tua primeira lembrança com vinho. Pois é, você sabe que isso se perde na memória, mas por acaso, essa semana, eu conversando com um amigo das antigas, eu lembrei o meu primeiro vinho. Foi num lugar chamado Adega Velha Raposa, numa caneca, escondido dos meus pais, que eu devia ter meus 16 anos. E eu lembro que eu chegava em casa caladinho, porque se eu sorrisse, tava tudo azul, né? Tudo... Já se vão aí décadas. E o primeiro vinho, assim, que te marcou realmente, assim, que você falou, cara, isso aqui... Isso ainda é mais difícil, porque a gente vai evoluindo. Eu comecei com esse vinho de caneca, passei para os vinhos alemães de garrafa azul. Moscatel foi o vinho intermediário, assim, entre o garrafão e os vinhos finos depois. Passei para o vinho de garrafa azul alemão, depois os vinhos tintos chilenos, argentinos, e fui aos poucos evoluindo. E muitos vinhos marcaram, muitos. Hoje em dia, assim... hoje não vale, né? Porque você toma umas coisas diferenciadas. Semana passada foi meu aniversário, abri um monte de coisa espetacular, assim. Então, felizmente, depois de tanto tempo, continuo me encantando e amando tomar vinho, viu? Cada vinho desses que eu tomo é um momento de felicidade e de relembrar por que eu comecei essa carreira. Porque eu adoro tomar vinho. Muito bom. Então, Marcelo, parabéns, então, pelo teu aniversário. Não vou dedurar a idade, mas... Enfim, a produção já tá dando parabéns ali também. Mas conta um pouquinho pra gente, então, como que foi essa trajetória, né? Jornalista, nem sempre teve um viés ali pro mundo do vinho. Fala um pouquinho da tua formação. Pois é, na minha época, eu comecei em 90 e poucos. Não havia formação em vinho, praticamente não havia. E quase todo mundo na minha geração no mundo do vinho, que são poucos, Jorge Luque, logo antes tinha só o Galvão, o Sérgio Paula Santos, eram pessoas de outras áreas. Eu vim da área de informática. Comecei a gostar de vinho por conta própria, comprando, lendo, principalmente lendo. Lendo os livros do Saul Gavão, do Sérgio de Paula Santos. E me interessando, ficando curioso e começando a conversar com meus amigos. Olha, vinho é maravilhoso. Eu era aquele cara do bar, sabe? Aquele cara que tinha... carioca, né? Fazia os coquetéis e o vinho era um item no meu bar. E eu descobri que aquele item era maravilhoso, era fantástico. Eu abri aquela portinha que dizia vinho e eu achava que era uma coisa genérica, como assim,
para mim era rum, vodka, cachaça e vinho, era um ingrediente. E eu vi que era um universo espetacular. E comecei a decantar esse universo com meus amigos. Olha, vocês têm que estudar vinho, vinho é muito legal. E meus amigos diziam, não, vinho é coisa de velho. Nos anos 90 isso. Até que uma amiga minha, grande amiga, eu fui padrinho de casamento dela, ela falou, olha, se você fizer um curso, eu quero fazer esse curso. Não existia infoproduto, Hotmart, nos anos 90, não existia celular, smartphone. E eu, que coisa doida, fazer curso, tá bom, vou fazer. Preparei uma apostila e ofereci a meus amigos um curso na minha casa. Esse curso lotou, foi um sucesso, e eu comecei a fazer dezenas de cursos. Eu trabalhava na IBM na época, a IBM inteira fez curso comigo. E esse curso ganhou os jornais, você imagina, jovens de 20 qualquer coisa anos fazendo curso de vinho no Rio de Janeiro, Balneário, cidade tropical. Isso foi um escândalo, eu comecei a dar entrevistas para jornais, porque era um assunto, era uma coisa diferente. Uma das entrevistas foi muito boa e o jornal me chamou para fazer uma coluna. Esse jornal era nada menos que a Gazeta Mercantil, que era o jornal mais importante do Brasil por muitos anos. Você ficou dos 10? Fiquei 10 anos na Gazeta. E tocou o telefone no dia, era o Arnaldo Lorenzato, que hoje é meu editor na Veja São Paulo. Me convidou, aceitei, sem saber o que era, né? O que significava. Isso aí, né? Então eu saí do cursinho na minha casa para o Brasil inteiro. Nesse meio tempo eu já tinha editado um livro, que era a apostila do curso que eu fiz para dar aulinha, virou um livro. Também foi espontâneo, me convidaram para editar aquele livro. Foi tudo muito natural e espontâneo, eu não corri muito atrás, entendeu? A amiga pediu o curso, depois a editora pediu para editar o livro, era uma editora de livros de informática. Por acaso viram o livro, a apostilinha do curso em cima da minha mesa na IBM. Isso é um livro, quero publicar. Então tudo foi acontecendo comigo muito naturalmente e eu fui sendo puxado. Fui sendo sugado para o mundo do vinho. Quando eu percebi, já era. Eu saí da informática e comecei no mundo do vinho. E conta um pouquinho mais da tua formação. Essa que você trabalhou, acho que em Vivo, TIM também, né? Olha, eu trabalhei com informática há vários anos, 10 anos na IBM, depois passei, quando teve o leilão das teles, bom, primeiro eu fui para a IBM Itália, depois teve o leilão das teles em 98, 99, eu voltei para o Brasil e passei por Telemar, Embratel, Vivo e finalmente TIM. Eu fiz o startup da TIM no Brasil. Isso tudo em paralelo com vinho. Eu fiquei, não sei, 5, 8 anos em paralelo. Até o vinho pagar as contas demora um pouco. Até o vinho pagar as contas. Até que eu percebi que eu lancei a revista DEG em 2005, fui o criador da revista. Estava na Gazeta Mercantil, eu tinha um programa de televisão, que era passar uns aviões da Varig depois na canal TV aberta, a CNT. Tudo isso ainda na informática. Chegou um ponto, eu lembro de pegar um avião aqui à noite, ia a Portugal almoçar e voltar sem dormir em Portugal. De tanta correria que era. Falei, gente, não consigo mais. E parei com a informática. O último projeto de informática mesmo foi em 2005, eu acho, tem 20 anos. Tem 20 anos. Então eu estou 35 no vinho, fiquei talvez uns 15, bem a grosso modo, né? 35 no vinho, sendo com uns 15 em paralelo e 20 só vinho. E como que foi esse processo lá no Rio de Janeiro? Lá é o berço da nossa ABS, né? Sim, a Onde- ABS começou lá. Eu frequentei a ABS, É. fiz muitos amigos lá, frequentei muitos anos. A ABS, grupos de degustação, foi onde eu aprendi a degustar, eu acho. Se é que eu sei degustar, aprendi. A minha escola é a ABS, a minha primeira escola. Como forma técnica aí de Sim, degustação, né? Que a gente tem ABS e W7 hoje, que são as duas referências aí, pelo menos aqui no Brasil, e elas têm metodologias levemente diferentes ali, mas Sim, a ABS é uma escola italiana, a W7 é uma escola inglesa, são divisões diferentes, sim. bem diferentes, né? E você comentou também que foi pra Itália. Alguma coisa Eu morei na Itália, viagem sim. moldou essa tua percepção com o vinho? Ou Olha, eu acho que mais do que isso, porque foi viver na Europa, é vinho? é lindo, fui morar em Milão, que é o centro, assim, tá no coração da Europa. Viajei muito lá, meu segundo livro eu escrevi lá, O Diário de um Náufrago e um Mar de Vinho. Era um livro muito divertido, meu xodó, porque é um livro quase cômico. Eu contava todas as histórias que aconteciam comigo, todos os causos, coisas inusitadas e vinho. E é um livro que não existia blog na época. Redes sociais, nem pensar. Não, pré-blog, então é antiguinho, galera, antiguinho. Como é que eu fazia? Eu fui morar na Itália, com meus amigos da IBM todos, queriam saber, ei, como é que foi? O que você fez? Aí eu mandava um e-mail dizendo, aconteceu isso e isso. Aí mandava para outro igual. Eu falei, gente, ao invés de mandar
um para cada um e-mail, era e-mail na época. Eu vou criar uma lista de distribuição, não existia isso na época. Era uma listinha que você mandava um e-mail para 20. Comecei a mandar para 50, comecei a mandar para 100. Daqui a pouco tinha uns amigos que diziam, olha, eu não te conheço não, mas o meu amigo disse que tem essa lista, posso fazer parte? Eu comecei a enviar esses e-mails para 300 pessoas na época. Gente que eu não conhecia. E eu comecei a formatar aquilo. Então, eu comecei a fazer 2 vezes por semana um texto que era aventuras e um vinho. Aventuras e um vinho. Depois, eu empacotei isso, virou um livro, que fez grande sucesso. Na época esgotou edições e tal. Isso falamos de 1998, gente. Tem tempo. Tem um tempinho Tem aí, né? tempinho, tem tempinho. Tem um tempinho. E eu sei também que você não é uma pessoa muito travada em tecnologia e vinho, né, cara? Você tem formação musical também, uma Sim, cultura. sim. Eu adoro estudar. É. Então, eu comecei na música clássica com 11, 12 anos, estudei piano, Conservatório Brasileiro de Música, teoria musical, harmonia, tudo que tinha direito. Nos anos 80, eu também fui vítima das bandas, eu montei uma banda, Gravou uns vinil. gravei um disco de vinil, chamava-se... Tive mais de uma banda, mas a banda que fez mais sucesso chamava-se Anarquia, com CH. A gente tocou no rádio, enfim, rodei o Brasil dando show, foi muito divertido, eu tinha 20 anos. E dessa experiência nasceu a vivência em palco. Eu já dava os pequenos recitais como estudante de piano, e passei do clássico à anarquia, A anarquia, né? 360 ali. 360, e parei com a música quando fui morar na Itália. Eu teve um breve período onde eu tinha informática, música e vinho. As 3 coisas, por um período Aí curto. é loucura. Eu tinha um estúdio em casa, eu alugava o estúdio, fazia gravações. E além de banda, além de compor com os amigos e tal, adorava. A música continua sendo talvez a minha paixão número 1, viu? Se eu fosse classificar, acho que música vem antes de vinho. Continuo ouvindo música diariamente e cada vez mais volto para minhas raízes, que é a música clássica. Ouço muito, 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 muito. Pô, que legal, cara. Eu sou mais do rock ali, então acho que eu preferia a tua fase mais de banda e anárquica aí do que qualquer coisa, cara. E pegando um gancho aí com essa questão da música, acho que você foi um dos primeiros a correlacionar, né? O vinho, música. Pois é, você sabe que isso foi polêmico na época. Eu fui atacado. Mas tudo que é inovador sofre ataque, né? Sempre. No mundo do Primeiro eu sofri né? etarismo. Quando eu comecei na Gazeta Mercantil, eu devia ter 30 anos de idade. Tem que fazer conta, né? 30 anos de idade, talvez. Só que eu tinha cara de 20. Eu lembro que o dia que eu fiz 30, meu aniversário, eu fui numa boate com os amigos e fui barrado. O segurança, não, você não tem 18. Falei, não, eu tô fazendo 30, mostrei Eu nunca tive idade. esse problema, o meu foi sempre o contrário, sempre um pouquinho mais acabado pra minha idade. Então eu lembro que eu fui barrado quando eu fiz 30 na boate. E eu tinha cara de 20, 18. E a minha sorte é que na coluna da Gazeta Mercantil não tinha foto. Saía só meu nome. O pessoal devia achar que eu era alguém bem mais velho. E dos episódios curiosos que eu já contei em entrevistas. Primeiro, que o primeiro evento que eu fui de vinho pela Gazeta Mercantil foi uma degustação de Romane Conti. Porra, como é? Eu chego no evento, chego na hora, de terno e gravata, que eu vinha do trabalho. E cheguei no evento e me disseram, você veio trabalhar, né? A cozinha é ali. Eu falei, não, eu sou da Gazeta Mercantil. Desculpa. E a segunda coisa é que eu fui dar uma palestra em Brasília. Contrataram ao colunista da Gazeta Mercantil para dar uma palestra. Fui em Brasília, no Ministério, acho que era Telecomunicações, uma coisa assim. E quando eu cheguei para dar a palestra, disseram, você, isso é muito novo, não vai passar confiança para os meus clientes. Bom, enfim, dei a palestra, foi um sucesso. Você não vai entender de vinho, com a cidade você não tem ideia para conhecer de vinho. Então, eu sofri isso na época. E com música também. Quando eu comecei a publicar, o primeiro texto foi Vinho e Música, na Gazeta Mercantil, em 99, 2000, eu acho. E eu não só fiz o texto, como eu comecei a fazer eventos. Eu fazia degustações ao vivo com vinho e música. Fiz uma memorável no Rio, na Capela Madalena, com o Roberto de Regina, que é um cravista, que ainda toca hoje aos 97 anos de idade, mais ou menos. É por isso que ele tá vivo, né, cara? Sim. E aquilo foi polêmico, o pessoal dizia que era bobagem, não agregava nada. O pessoal da velha guarda, que alguns ainda na ativa. Mas já eram velhos na época. Você vê que tem hater desde aquela época lá, né? O telhão, né, cara? Tem. Gente que torce o nariz pra inovação, isso é
cotidiano. Eu fico feliz de ver que hoje muita gente usa essa relação do vinho com outras formas de arte, usam muito. Muita gente faz muita coisa. Ah, muito. Do primeiro evento que eu fiz foi em 99, a primeira publicação foi 99, 2000 também. Eu fui agora no final de semana no evento aqui em São Paulo, que é o Wine Jazz, que eu tava sentindo falta de ter mais eventos relacionados à música, que eu acho, incrível. A gente entrevistou a Jéssica também, a Marinzec, Ah, ela é ótima. acabou de fazer o mestrado dela, que é muito legal. Eu li ele umas partes, já preciso terminar, que faz toda essa relação da Sim. influência da música, na percepção da degustação. É incrível, né, cara? Pois é, e o que eu fiz na época não foi só botar música para tocar e servir vinho. Eu estudei aquilo, estudei a relação. Nos meus livros Vinho e Algo Mais e Vinho e Muito Mais, que se complementam, aconteceu assim, um belo dia me caiu uma ficha pensando assim, olha, vinho não é só o que eu vejo na ABS, não é um hospital, tudo branco e A taça aí, blá, blá. não é aquela coisa inerte, uma análise fria. Né? Vinho é emoção. E ser humano capta tudo que está em volta. Então a música influi, teu humor influi, os cheiros, os sons, tudo influi. Tudo. Então você. E certamente, além da influência do ambiente, há um histórico seu, a sua cultura pessoal. Claro que É a base, a música que você vai harmonizar com esse Chardonnay é uma e a minha vai ser outra. total. Até nos alimentos, né, o que você vai harmonizar é diferente do que um chinês vai harmonizar, o paladar é outro. Mas também as analogias são diferentes, exatamente por causa disso. Então eu fazia analogias. Por que eu não posso descrever que música seria esse Chardonnay, assim por diante. Então quem gosta de música consegue ouvir um vinho. Quem gosta de arquitetura consegue ver as estruturas do vinho. Quem gosta de memória consegue ver as tonalidades, as cores, o caimento, em analogia com o vinho. Esse foi o conceito que me caiu essa ficha há 30 anos atrás, que eu transformei em 2 livros com... Quando eu tive essa ideia, assim, explodiu na minha cabeça e eu escrevi 100 temas. E fui estudando cada um. Cada um eu li vários livros a respeito. Cada um deles demorei meses para escrever, porque eu gostava de fazer, gostava de estudar. Então, além de gostar de vinho, eu gostava de estudar essas outras formas de arte e cultura. Música já estava no sangue, mas eu fui estudar. Quando eu escrevi Vinho e Astrologia, também foi polêmico na época, Tem essa... eu li uns 3, 4 livros, entrevistei astrólogos para fazer uma coisa consistente. Eu segurei essa matéria 1 ano, pelo menos, que eu ficava na dúvida, poxa, é um tema tão banal, tão vulgarizado, o Brasil. vão cair de pau em cima de mim. Então, saiu na Gazeta Mercantil, saiu na revista Adega, e eu começo dizendo no Vinho Astrologia, eu não acredito em astrologia, mas os arquétipos são sensacionais formas de estudar o ser humano e podem ter uma analogia com o vinho. E daí eu parto. Hoje em dia a gente tem linhas de vinhos focada em astrologia e tudo mais, né, cara? Você vê que o mundo dá volta. Dá voltas. Esse texto aí é de 2005, tem 20 anos que eu escrevi de vinho e astrologia. Acho que até onde eu sei, esse foi o primeiro. Eu acho que até um bom tempo atrás aí, esse tema era muito complicado, né? Ainda tem muita, como você falou, o pessoal acaba tendo um preconceito ali. Quando você simplifica, você banaliza e você dá margem a 1000 interpretações errôneas, né? Não, a astrologia é um item muito profundo, né? Um estudo, uma ciência muito complexa. Sim. E a gente acabou vendo aqueles textinhos de internet, de portal de internet, com uma frase meio motivacional, e aquilo realmente cria uma barreira a mais Pois ali, é. né, cara? E desse teu lado mais cultural aí, o que mais que você tem aí de gosto? Música, Literatura, eu li muito. literatura. Li muito na minha juventude inteira. Eu, com 13, 15 anos, li todos os clássicos, filosofia. Muitos eu acho que eu não fui capaz de entender. Eu lia Nietzsche, Goethe com 3 anos de idade. Li, mas hoje eu acho que... Será que eu entendi mesmo que eu li? Se você reler hoje, você vai ver com uma outra Sim, com percepção. certeza. Tá na hora de reler. É. Tá na hora de reler. E cinema, eu sou um cinéfilo, coleciono filmes, tenho milhares de filmes que eu vejo, guardo, coleciono. E um dos meus temas de livros, de palestras, é vir em cinema. Também faço muita palestra com cinema. Com a mesma coisa, uma paralela da história do vinho, história do cinema, e depois a analogia entre os filmes, atores, uvas, vinhos. É divertidíssimo para mim e para o público.
Isso também tem um viés de motivação para mim, porque eu comecei a frequentar eventos de vinho nos anos 90 e achava tudo tão chato. Hoje ainda não muda muito, né? Então, A parte técnica é fascinante, porque a gente quer aprender. Mas chega uma hora que é mais do mesmo. E quando você está no palco, está do lado de cá, ensinando, você percebe que o público final muitas vezes não está acompanhando, não está entendendo, ou não está interessado em saber de acidez volátil, de tatóstera na barrica. Que eu tenho que ter esse conhecimento e tenho que saber passar para eles. Mas se eu colocar uma dose de Marilyn Monroe, Sylvester Stallone, que eles já gostam, já conhecem, o caminho para o cérebro deles é muito mais rápido. Referência, né? Uma referência. Eles já têm a referência. Popular. Então, se eu falo que Taná é força, como fosse um Stallone, eles entendem. Rapidinho. Capta na hora. Capta na hora. Marca, Sim. não esquece. Sim. Essas coisas, às vezes, que são pantomimas, fogos de artifício, às vezes funcionam como uma forma de você rapidamente alcançar a mente de quem está aprendendo. Isso funciona muito bem, didaticamente, né? Você já estava a gente chama hoje em dia de criar experiências, né? Você já estava à frente há muito tempo. Sem saber, né? Sem saber. Sem saber. É o feeling, né, cara? Sem saber. E dessas loucuras aí de relacionar vinho com outras artes, qual que você acha que teve uma maior aceitação, assim, logo de cara, e a que teve mais... Não, o conceito de falar de vinho através de outro tema foi polêmico. Caíram de pau em cima de mim, porque, primeiro, que eu não entendia nada, ou que aquilo era bobagem. Era uma coisa totalmente supérflua. Sim. Agora, depois, como tema, eu comecei a fazer com música. E o tema que eu mais faço hoje é cinema. Porque você fala com todos os públicos. Eu fiz isso durante muito tempo, um que eu adoro, que é Degustando Frank Sinatra, que eu sou um sinatrófilo também. Mas o que mais me pedem quando eu ofereço os temas é cinema, porque é para família, para homens, mulheres, todas as idades, e eu adapto, tá? Eu também me divirto adaptando. Cada palestra nunca são duas iguais. Você sempre pega aquele feedback das últimas. Sim, eu experimento, olha, quando eu boto lá a foto de um ator ou atriz e eu vejo a reação das pessoas, desde os tempos de palco. Quando eu tocava, eu ficava tocando, mas olhando a plateia. Estão gostando, não estão gostando? Porque a música já estava nos dedos, né? Então, eu sei que quando eu mostro foto dos atores, o meu melhor recall das mulheres é caramba, faltou o nome agora. Mostro os galãs lá, eu sei que aquele galã ali vai trazer mais suspiros, então eu mostro aquele. Ou então eu vejo qual a novela do momento, qual o principal ator ou atriz da novela do momento e boto aquele também. Talvez agora a gente tenha que começar a olhar mais as novelas que tá rolando no TikTok ali, né? Tá meio... George Clooney, lembrei. George Clooney é o campeão pra mim. Isso é. Dependendo da faixa etária. Das mulheres, o George Clooney é o campeão. Os homens variam. E se tivesse que fazer uma ponte hoje também para conectar vinho com alguma outra coisa que ainda não tenha conectado, o que você acha? Eu faço até por encomenda, sabia? Às vezes as empresas me ligam. Olha, quero fazer uma palestra sobre logística. Vinho e logística. Você consegue? Consigo. Tranquilamente, fácil, vinho é fácil. Armazenagem, transporte. Você pega vários vieses e desenvolve isso. E eu me divirto fazendo isso. Muito bom. Eu me motivo a criar coisas novas. Você tem que estar se renovando, né? Depois de tanto tempo, fazer a mesma coisa é muito chato. Não tem como, né, cara? A vida é uma eterna aprendizagem ali e renovação, né, cara? São os ciclos que a gente precisa desenvolver e tá sempre entrando num novo aí pra se manter motivado, né? Você comentou lá atrás que começou tudo pela Gazeta Mercantil, né? Foram 10 anos lá. E a partir disso, quais outras colunas você comentou também que foi o criador da revista Adega, mas fala um pouquinho mais dessa tua trajetória como... Escrevi em muito lugar. Hoje eu tenho a revista Baco Wine Report. A revista Baco eu fundei assim que eu saí da Adega. 2009 eu saí da Adega, Baco eu lancei em 2010. Fiz a Baco mensal até a pandemia e agora a gente faz anual. Funciona muito bem. Escrevi na Gosto, do Dias Lopes, muitos anos. Colaborei com um monte de gente, um monte de publicações, jornais e revistas. Hoje eu faço Veja São Paulo toda semana, Veja Rio toda semana. Faço Rádio CBN no Paraná, também uma coluna semanal. E, não sei, colaborei com um monte de gente. Escrevo muito, produzo muito. E como que ele foi transitar, assim, por
a gente tá hoje num mundo totalmente diferente do Uhum. que a gente tava lá quando você começou escrevendo na Gazeta Mercantil, né? Como que foi transitar por tantos veículos de comunicação e tantas linguagens tão diferentes assim, cara? Porque o vinho já é Sim. uma coisa complicada, né? E você transitar por essas linguagens ainda e transcrever tudo aquilo de... Olha, escrever eu sempre gostei. Eu ganhava concursos de literatura na escola, na escolinha. Puta, que inveja. Gostava de escrever mesmo, porque eu gostava de ler. E ler te leva a escrever. Agora, eu escrevia amadoristicamente. Eu aprendi, assim, minha escola de jornalismo foi a Gazeta, com a Raul Lorenzato, que é um tremendo editor, até hoje trabalho com ele. Então, o meu primeira coluna que eu mandei para ele voltou. Tá ruim, faz de novo. Então, demorou até os primeiros semanas ou meses de Gazeta foi minha escola. Depois de alguns meses, eu comecei a ter colunas publicadas sem edição nenhuma. Aí foi minha vitória. Pô, aí é um... Sim, sim. E tem linguagens diferentes. Livro é uma linguagem, jornal e revista jornalística é outra linguagem. E, claro, internet é um bicho diferente. Eu estou me adaptando até hoje. Eu não sou um cara nativo de redes sociais. Estou ainda apanhando um pouquinho. Redes sociais muda toda hora, né, cara? Quando você acha Certo, que você sim. entendeu alguma coisa ali, muda tudo de novo, né, cara? Televisão também foi outro bicho. Eu lembro que a primeira gravação que eu tive de TV também foi pro lixo. Nem a primeira coluna de jornal. Foi pro lixo, foi rasgada. A primeira gravação de TV também foi pro lixo, porque eu não sabia ler texto. O que que fizeram? Botaram um roteirista para pegar os meus textos e fazer um roteiro para eu decorar e falar. Não funcionou. O que que funcionou? No segundo, terceira gravação, a gente percebeu. Me digam qual é o tema que eu falo sem roteiro. É mais fácil, sim, né? mais fácil. Eu conheço o tema. Então hoje eu pergunto, qual é o tema? Quanto tempo? É 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Eu falo, beleza. Pensa um pouquinho antes ali, vou estruturar isso aqui e aquilo lá e Sim. já Então, era. hoje o rádio eu sempre no improviso. E então funciona para mim muito bem improvisar em cima do tema. Sabendo o tema, tá tranquilo. Aqui que a gente tá gravando o podcast, eu até comento algumas vezes que eu acho que isso aqui se assemelha mais ao rádio do que qualquer coisa, cara. Essa leveza que traz aqui, essa Sim, troca de ideias. Eu acho que tá muito, por mais eu que tenha uma sou câmera ali, tá muito mais próximo do rádio do que da TV. eu sou nativo do palco, né? Desde da meus concertos de piano, depois da banda. E eu adoro dar palestra porque eu adoro interagir com o público. Então eu percebo no olhar das pessoas a dúvida, ou que se gostou, se não gostou, e se puder, se eu conhecer a pessoa, eu interajo. Isso é uma mescla de dom e de muito Eu repertório também adoro, ali, né? adoro ali estar conversando com a plateia em vários níveis. Tem o público iniciante, o público especialista. É muito legal isso. Tento levar isso para as colunas, para os jornais, etc. Você tocou num ponto muito interessante. Quem você gosta de lidar mais aí nesses processos de trabalho de dia a dia? O iniciante ou o especialista, cara? Eu acho que eu sei qual é a tua resposta, mas... O iniciante tem um brilho nos olhos, tá muito mais, tem uma interesse mais natural, digamos, mais espontâneo, e me faz relembrar o meu início. Então me alimenta de paixão. O especialista às vezes tem isso também, mas às vezes está ali só para puxar seu tapete. Porra, Às vezes, assim, você errou uma vírgula, o cara, olha, você falou Cabernet Sauvignon, mas na verdade era Cabernet Franc. Desculpa, errei. o mundo do vinho Sim, sim. tem essas... Tem essas coisas de internet. O cara te acompanha, te segue, nunca curte, nunca comenta. Mas se você errar uma vírgula, tu vai lá. Eu agora com a questão do podcast aqui, eu tenho entendido um pouco mais a fundo esse tipo de maluco de internet aí, de Tem. crítica, né, cara? Normal. É um negócio muito louco, assim, e o pessoal é destilador de ódio, né? A pessoa nunca vai te dar uma resposta construtiva. O negócio é sempre, tipo, não atacando a mim, geralmente, mas aos convidados, né? Cara, eu fico olhando assim, aí eu respiro, cara, vou responder. Aí eu falo, não vou responder. Aí eu deixo passar uns 2, 3 dias assim, aí penso numa resposta muito irônica, que eu não deixo barato, assim, porque eu acho que a pessoa tem um mínimo de educação, né, cara? Eu acho que a sociedade tá num gap da educação, assim, Sim, sim, sim. brutal e, tipo, terra de ninguém, né? Aí eu penso que respondo com muita acidez, assim, eu gosto de responder pra cutucar mesmo, porque não dá pra deixar barato a falta de educação, cara, independente de onde for. Então, se você vier pentelhar eu ou os convidados,
tempo inteiro e pelo menos com conteúdo de qualidade, tá? Aí a gente vai trocar uma ideia e a gente vai crescer juntos, mas se for destilar merda por aí, nem vem. Cada vez me afeto menos com isso. Não que me afete, mas eu gosto de cutucar mesmo. Pô, vai Uhum. estudar um pouco, né? Enfim. Marcelo, você também foi o primeiro brasileiro a escrever em revista internacional de vinhos, né? Em Portugal. Sim, na época a revista de vinhos original, depois mudou de dono. Eu comecei uma coluna lá em 2000 e pouquinho, 2013, eu acho. Mantive lá uns 10 anos. Que depois cansou, ficou muito repetitivo. E depois mudou de dono a revista também. Mas foi muito legal, porque eu escrevia sobre o Brasil, sobre o mercado brasileiro para os estrangeiros. Isso foi muito bacana. Aí é num momento também que não era hoje, né? Se fosse hoje, tava mais fácil, né? É, Hoje teria muito mais assunto aí pra poder sim. falar, muito mais informação, muito vinhos. Foi uns 10 anos que eu escrevi lá, 2003 a 13, não sei, por aí. Aí quando você terminou lá, a gente tava começando a revolução dos vinhos aqui com a dupla poda. Verdade, verdade. Dupla Pora vai fazer 25 anos ano que vem, primeiro plantio e tal. Primeiro plantio, A gente entrevistou o Murilo agora. Que legal, ele é ótimo. Semana passada, produção? Semana passada. E, cara, porra, incrível, né? Ele é incrível. A gente teve que cortar, acho que deu 2 horas o episódio dele, mas a gente teve que, tipo, Estive com ele agora no meu aniversário. Ele foi ao Rio para o meu aniversário, muito gentil. Cara, ele é sensacional, assim. Aquela pessoa que você fala, oi, bom dia, e a pessoa começa a falar e você fica só olhando, né, cara? É animal, mano. E realmente, assim, é a mudança de paradigma do vinho aqui pelo menos das regiões ali que a gente não tinha possibilidade, né? Fora do paralelo ali. Abriu uma porta nova. Nossa, uma não, né, pô? Sim, uma avenida. A gente eu tô aqui em São Paulo, você do Rio de Janeiro, pra gente ir numa vinícola, ou pega o avião, vai pro sul, ou pra Argentina e Chile ali, ou esquece, agora você tropeça em vinícola lá no Rio de Janeiro, aqui em São 40 Paulo. lá nascendo. Tem, né? Tá borbulhando esse mercado, né? O que você enxerga aí dessa revolução da dupla poda, cara? Eu acho que primeiro abriu a possibilidade de fazer vinho onde não era possível. Isso é fantástico. Você abriu uma possibilidade nova para o nosso produto, né? O vinho, a nossa paixão, nossa vida profissional, é fantástico. Depois vai levar vinho a muita gente. Vai levar a cultura do vinho para muita gente. E eu acho que vai possibilitar maior consumo de vinho em geral, não só do Papoda, viu? Quando os gaúchos falam, cara, relaxa, o cara vai comprar o de dupla pora que produz 1000 garrafas e no dia a dia vai consumir o vinho gaúcho, porque é o que está disponível. Não, total. E eu sempre falo aqui, cara, é isso que vai trazer muito mais entrantes pro mundo do vinho. Você quer conquistar alguém? Manda alguém pra uma vinícola. Sim. Cara, a pessoa sai de lá com uma outra visão. Enoturismo é uma palavra-chave no mundo do vinho hoje. Eu acho que, pra mim, é a grande virada de chave, assim, pro consumidor que nunca consumiu vinho regularmente começar a consumir, cara. Porque é aquilo que eu falei, pô, tem que pegar um avião e ir lá pro sul. A dificuldade, você vai uma vez a cada 2, 3 anos lá. O consumidor tradicional, e olhe lá ainda, vai uma vez, depois vai saber lá quando vai voltar. Agora não, pega o carro aqui em São Paulo, ali no Rio de Janeiro, 1 hora e meia, você tá em piscícolas, né, cara? Isso pra gente que gosta, é incrível, cara. Eu me divirto fazendo uns bate-volta de fim de semana aí, cara, é outra... Eu acho que o Brasil sempre concentrou o consumo de vinho no sul-sudeste. Agora vai começar, a capilaridade sempre foi uma dificuldade, isso vai ser resolvido com essa produção local, que vai estimular o consumo de vinhos do Brasil, do sul e de importados também. Não, total. Porque muitos, é o que você comentou, é muito regional ainda, né? As vinícolas aí que a gente tem afora tá começando, a maioria dos vinhos fica ali mesmo na porta, né? Vende no turismo, uma margem produções pequenas interessante e tal. E vai gerar muito emprego, o ticket médio é alto, o valor agregado é alto. É alto, Então vai elevar o padrão. Areal já vai, o hectare já vale muito mais lá, por exemplo, no Rio. Daí, assim, eu acho que o vinho é uma área que o governo devia olhar com mais carinho, né? Porque aquilo que você falou, ele vai gerar no entorno ali uma outra economia, né, cara? Sim. Vira uma outra realidade paralela de Eu emprego. brincar, ninguém sai de casa, pega o carro para visitar uma plantação de milho ou de soja. Mas quando é uva, quando é vinho... Acho que a única coisa que a gente tem no Brasil, assim, que se chega perto, assim, é o café.
Café, queijo, hoje até acho que tá mais ali. Mas realmente, vinho. Eu não sei, ver alguém saindo para visitar cafezal. Não, mas tomar uma experiência de Tomar uma experiência de café. café, sim. Tanto que o vinho tá tomando área de café agora aqui no. Sim, sim, Né? sim. Você pegar a Mantiqueira aqui, pô, tá revigorada demais com a quantidade de vinícola que tem. Cara, é incrível. E, pô, a gente tem eu tinha alguns pontos que eu queria tocar contigo que, querendo ou não, aí são 35 anos vendo o mercado, né? Como que você vê a evolução do consumidor brasileiro aí nesses últimos 35 anos, cara? Difícil resumir tanto. Não precisa resumir, não, pode. Mas eu comecei nos anos 90, 90 e pouquinho, e dizia-se, assim, a minha visão foi, precisamos desmistificar o vinho, porque era regra, 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 sem pensar. O que havia na época eram publicações de gastronomia onde o vinho era um apêndice, ou de etiqueta onde o vinho era apêndice. Era Marcelino de Carvalho, era Apícios, vocês nem vão saber essas Não, pessoas aí que já morreram há muito tempo. Depois veio Saul Galvão, que era gastronomia com uma coisa de vinho, e havia, para beber vinho você tinha que saber 3, 4 nomes dos chateaus de Bordeaux, e saber que vinho tinta com carne, vinho branco com peixe, algumas regrinhas assim, mas e a temperatura era... Tinha que chambrer o vinho para tirar da sua adega. Assim, aquelas regras bobas criadas na França 50 anos antes se aplicavam no Brasil em 1990. O bicho tinha que ser quebrado. E vem sendo quebrado até hoje. Se fala assim, desmistificar o vinho por excesso de... É lento o processo, é bem lento. Mas eu vejo um consumidor hoje, primeiro, você tem de A a Z, né? Você tem consumidores sofisticadíssimos do Brasil. Gente que conhece muito, viaja muito, prova o melhor do melhor. Consumidores do padrão mais alto do mundo, tá? Aqui. Tá, tem. Tem gente que conhece, não só gasta, mas conhece muito. O pessoal com umas adegas aí de dar inveja muito europeu aí. Sim, não falo só de ter Romana Conti Petrus, não, mas de conhecer os bons pequenos produtores, assim, com conhecimento real da coisa, não apenas... Profundo, né? Profundo. Não os top 5, assim. Sim. E você tem uma camada entrante no mundo do vinho com genuíno interesse e vontade, que só não consome mais porque vinho é caro. Vinho não é uma coisa muito barata aqui no Brasil. Falta educação para dar confiança para o cara comprar e falta dinheiro no bolso. Se isso aí for resolvido, a educação é contínua, é longo prazo. Dinheiro no bolso é macroeconomia. O câmbio ajudar, o Brasil a economia ir bem. A gente tá num momento muito difícil para comprar Horrível. vinho, né, cara? Tem a inflação lá, o câmbio não ajuda. Eu acho que quem compra vinho no Brasil é herói. É difícil, cara. Sim. Nos últimos 6, 7 anos aí, o que eu comprava com, sei lá, 200 conto, cara, hoje em dia tá R$ 500, ou R$ 600. Tá muito louco. Olha, eu lembro, para até jornalista, como jornalista ficou mais difícil escrever sobre vinhos. Quando na Gazeta Mercantil, para mim fazer matéria sobre rotina é normal. Matéria sobre vinhos da Borgonha Premier Cruz, normal. Não era uma coisa assim absurda para poucos. Hoje em dia, eu não posso escrever sobre isso. Era 1 para 1 ainda, né, nessa época. Teve época de 1 para 1. Para 1, 2, depois... Sim. E o preço na origem não era tão Não caro. era tão caro, Então, falar de vinhos franceses num nível bom, ou italiano, falar sobre Barolo era tranquilo. Tranquilo, eu digo, eu publicar vinhos, recomendar vinhos que hoje em dia são impossíveis de preço, tá. era normal. Hoje em dia limitou muito a meu leque enquanto jornalista para se recomendar vinhos por causa do preço. Se falar de Barolo, que é sempre de um patamar para cima, ou de... Nem vou entrar no mérito dos franceses aí. Cara, vai falar que você tá sendo elitista, né? Sim. Porque são caros mesmo. Você tocou num ponto também da questão de desmistificar o vinho. Você acha que Claro, a gente tem um caminho muito grande ainda com relação à educação do vinho no Brasil. Mas você acha que isso aí virou meio que frase de efeito? Eu tenho um bode desgraçado da pessoa falar desmistificar o vinho, cara. Uma coisa que eu adoro, às vezes estou até para lançar um novo livro, que são as minhas frases. Uma frase que eu adoro é vinho bom que você gosta, até que você prove o melhor. E outra frase é, quer desmistificar um vinho? Abre uma Skol. Abre uma o quê? Uma Skol. Uma Skol. Porque desmistificar,
ótimo. Por que ele desmistificar para mim? Olhar uma regra, pensar essa regra, ela se aplica mesmo? Por quê? Por que aplicá-la? Faça um teste. Funciona para você? Sim, não. Aí você decide se vai aplicar essa regra ou não. Porque hoje em dia desmistificar Não o é vinho dizer, se virou... desmistificar não é rasga tudo e bebe no copo de plástico. Não, virou trendzinha de Não, TikTok, de Instagram, fazer sim. brincadeirinha. Pois é, a rede social atrapalha às vezes porque é muito rápido, muito raso. 2 linhas ou 10 segundos de vídeo, isso é bom e é ruim. É bom porque amplia, né? Atinge mais. Atinge muita gente. É ruim porque você tem que simplificar muito, e aí você perde muito conteúdo. Então, o simplificar do rasga todos os conceitos, regras e informações e bota o vinho quente no copo de plástico, eu acho ruim porque você... Tudo bem, você quer beber no copo de plástico? Beba, mas sabendo que o que você está perdendo. Não, total, Sabendo que seria melhor, por que seria melhor num copo, uma taça como essa e na temperatura certa. Não, total. Você sabe, tem consciência disso e quer beber no copo de plástico? Vai fundo. Não, tem momentos e momentos, ocasiões e ocasiões. Sim. Eu falo... Quer tomar no gargalo, no canudinho, com adoçante, vai embora. Um dos vinhos Bem é mais seu. legais, assim, que eu tomei de experiência foi num copo de plástico, meio comprado ilegal ali na frente da Torre Eiffel, porque tava com preguiça de ir até um bar sentado lá na frente da torre, vendo as luzes dela acender. Cara, pô, foi num copo de plástico, foi uma puta experiência incrível, né, cara? Eu lembro que uma vez eu estava na França, fui viajar, estava com a minha esposa num hotel e era a Copa do Mundo, eu queria ver um jogo na televisão no quarto do hotel e tinha comprado um Chateau Figeac, maravilhoso, 2005, uma safra poderosa, um vinho super novo. O ideal era guardar aquele vinho 20 anos. Mas eu falei, só tenho esse, vou abrir esse. E eu viajei com taça e saca-rolho, mas não viajei com decanter. Depois vi que você decantar, como é que eu faço? Peguei uma garrafa de água mineral grande, joguei água fora, botei ele dentro, decantei na garrafa de água mineral, plástico. Crime? Pode ser, mas ajudou o vinho. Na hora ali. Então decantei um Chateau Figeac de 2005 numa garrafa de água mineral, de plástico. Eu Tô ali... Eu achava que você ia falar uma jarra, né? Uma coisa... Não, o hotel não tinha, tava com pressa, assim, o jogo daqui a 1h30, vou decantar um pouquinho. E bora. A gente aqui você comentou essa questão da superficialidade da rede social, a gente sofre um pouquinho aqui com os conteúdos que a gente produz, né? Que a gente não é muito direcionado a criar polêmica, uma coisa que eu odeio é resultado por polêmica, e os nossos conteúdos, assim, de redes sociais também é 2 minutos, 3 minutos, um Reels. Eu não abro mão de ter um conceito, um começo, meio e fim num pensamento para virar uma trend de Instagram, cara. Então acho que a gente vai crescendo mais lentamente, mas com qualidade. A tendência, espero que seja essa. Acho que espero que seja. Eu acho que, assim, a própria rede social, os algoritmos estão olhando para um conteúdo de mais qualidade hoje, né? Estão deixando um pouquinho essa questão de dancinha, de essas coisas mais... Mas acho que enfim, né? Acho que tem público para tudo, né? E, Marcelo, hoje como que você se define mais, assim? Um crítico de vinhos, um jornalista, um empreendedor aí? Eu sou um pouco tudo isso, mas assim, música. Diante do espelho, na hora do espelho, eu sou um apaixonado por as coisas que eu gosto. A música, o vinho, o cinema, claro, os amigos, a família. E eu coloco o vinho como uma forma... o vinho, para mim, me serviu como um instrumento de uma expressão minha. Se eu não fosse trabalhasse com vinho, eu ia ser músico. Que era uma forma de eu me expressar artisticamente. Para mim, o vinho é uma forma de expressão artística. O vinho é uma arte, né, cara? Por mais que, assim, hoje na minha concepção, 80%, 85% do vinho, ele tá no vinhedo, mas ainda assim é o homem que faz o processo na hora de colher a uva, de fazer o processo todo da vinificação, com o momento certo de parar. Então, assim, ainda pra mim é uma obra de arte, cara. E você vê os enólogos com aquelas 1000 barricas diferentes, 1000 parcelas diferentes. É complexo. Eu acho muito louco, porque, tipo, o cara tá vendo vinho lá no futuro. Pra mim é muito difícil conseguir entender isso, cara. Como ele vai evoluir, é muito... Para mim, assim, o vinho foi a possibilidade de falar e ser ouvido. De dizer o que eu penso sobre um assunto complexo, como o vinho,
que eu extrapolei para música, cinema, para tudo que eu gosto, e ter plateia. Tá aqui com vocês, conversando. Então é uma forma de expressão artística da minha paixão. E através do vinho, que é uma paixão, eu até levei outros, que eu falei, música, cinema, etc. A gente estava falando um pouquinho de mercado e também de Brasil consumidor, né? O que você está vendo de tendência aí no mercado do vinho? Porque a gente tem alguns ciclos muito loucos, né? A gente teve o ciclo do vinho em lata, a gente está nesse boom de vinho desalcoolizado. Vinho em lata foi uma coisa muito da pandemia, porque faltou garrafa. Sumiu, infelizmente. Eu acho que ter mais opções é muito bom. Aí tem o momento certo de consumir, né? Sim, sim. Lugar Eu acho certo. positivo você ter embalagens diferentes para momentos diferentes e para consumidores que queiram coisas diferentes. É fundamental você ter esse leque. Mas foi muito da pandemia pela falta de garrafa de vidro. O vinho sem álcool está surgindo forte no mundo. O vinho desalcoolizado ou com baixo álcool. E, de fato, o vinho traz muita coisa, traz social, traz convívio, traz cultura, mas, de fato, o componente álcool é um veneno. Se consumido em muita quantidade, ou errado, faz mal à saúde. Isso tem que ser lembrado, assim. Eu sei porque eu consumo muito há muito tempo e estou sempre me cuidando. Então, esse é um problema a resolver no vinho. Vamos conseguir fazer vinho de qualidade sem álcool? Até onde eu consigo enxergar nos próximos anos, não. Não tem como. Não. Talvez daqui a muitos anos. Eu provei algumas coisas aí e o que me deixou mais ok assim foi o espumante. Tomei um espumante, achei muito interessante assim. Tá, mas para um consumidor de alto padrão que gosta de um grande champanhe. Não. Mas, por exemplo, minha esposa tá grávida, então pra ela foi super legal pra poder ter uma tacinha ali e tal. E agora tinto, branco e rosé, eu comprei os 3. Duas considerações. Em termos de mercado, eu vejo positivamente ter mais produtos na prateleira. Produtos com e sem álcool, ou baixo álcool. Ter esse leque, eu acho bom porque se atinge mais gente. Eu, como visão de mercado, acho bom ter. Quanto maior o leque, lata com álcool, baixo álcool, sem álcool, muita madeira. Low carb. Low carb. O que tiver, agrega. Eu também acho. Mas eu acho que daqui a pouco o mercado também vai equalizar isso daí, né? Não vai ter espaço para todo mundo ter o movimento natural do mercado. Tem demanda, tem produto. E daqui a pouco o negócio vai e estabiliza, né? Sim. Como consumidor, eu sou cada vez mais chato de beber vinho, cada vez mais eu quero coisas especiais. Nisso eu acho que o vinho sem álcool, não sei se chega algum dia. Não chega, né, cara? Não chega porque 1/3 do peso do vinho é álcool. Sim. E vai desequilibrar o álcool. Você tira um pilar, né? Você tira uma Você base. tem tanino, acidez, açúcar e álcool. Você tira o álcool, o vinho despenca. Não, fora Mas tem que compensar com açúcar. Os processos aí que são desenvolvidos hoje ainda não, né? O aroma desaparece. Eu tomei um tinto aí. E eu gosto de vinhos envelhecidos. Vai ter vinho sem álcool com 20 anos de idade? Não vai ter. Possível, Então, os que eu tomei assim até hoje foram só o espumante que chegou perto de algo palatável. O resto. Mas eu, enquanto a minha saúde, adoraria que eu tivesse tudo que eu tenho no vinho sem o álcool. Mas infelizmente não tem. Talvez as próximas gerações aí, né? E falando de, 35 anos de carreira, mais de 500 viagens aí que o vinho te proporcionou, visita mais de 1000 vinícolas. O que você pode trazer pra gente aí dessas experiências incríveis, cara? Viajar é muito importante para tudo, né? Turismo, conhecer o mundo, abrir a cabeça. E no vinho também. Às vezes eu estou visitando vinícolas e penso, nossa, é mais do mesmo, mas nunca é. Nunca tem duas iguais. Sempre tem um detalhe diferente. E ao longo do tempo você vai vendo em perspectiva, né? Eu lembro que nos anos 90, né, que eu comecei a viajar mais, eu ia viajar e me mostravam barricas. Hoje em dia o pessoal mostra vinhedo. Mudou um pouquinho. Eu quero mostrar o terroir. E os discursos mudam igual, né? Eu lembro de eu viajar e as pessoas diziam, na época, Parker, digamos, esse vinho aqui tem 200% barricas, melhores tanuarias, não sei o quê. Tosta. Hoje em dia todo mundo fala, esse vinho aqui, mineralidade, terroir, respeitamos, baixa intervenção, todo mundo falando a mesma mineralidade. É uma coisa assassina, né, cara? Então os discursos caminham juntos. Alguns são autênticos e sinceros, outros eu vejo que é ensaiado. Tem bastante disso aí. E o top 3 aí de viagens do mundo do vinho, cara? De regiões. De regiões, olha.
tem tanta coisa bonita. A gente costuma dizer que onde se faz vinho sempre é bonito, né? Ah, é. Com paisagem dramática, assim, Douro. As escarpas, as curvas do O rio. ar tem um peso diferente lá, né? Sim, É sim. muito diferente aquilo. Como experiência turística completa, com infraestrutura, tal, Toscana, porque você tem N vinícolas, você tem paisagens lindas, estradas, hotéis, restaurantes. O Douro é mais inóspito, você não É, tem, o Douro não é tão fácil chegar e não tem tanta disponibilidade de hotéis, restaurantes, estradas, pra não falar basicamente acesso. a zero ali, né, cara? É. Dependendo do Você horário. tem que fazer as duas, tem Você que tá fazer as duas. errado, cara. Sim. Ali, eu tava lá agora uns 2 anos atrás. E assim, o pessoal não se recuperou meio da pandemia ainda não, assim, tipo, parte de comida, assim, é muito difícil. Ou você come bem na vinícola e tá num hotel interessante ali, que você tem uma estrutura, senão você vai penar, bicho. Então, tem que pensar em tudo, como paisagem dramática, vinho do Douro. Como experiência completa com infra e tudo, talvez Toscana. Há outras, tá? Como vinho pelo vinho, Borgonha, mas é difícil agendar visita, não tem tanta oferta de hotel, restaurante, mais fechado, esse é mais fechado. A Borgonha é uma terra à parte ali, né? Bom, é o Nirvana. É a minha próxima É meta. o Monte Everest, tem que escalar. É. E pra ir realmente, você tem que conseguir chegar lá em cima, você tem que ter a. Como que eu posso dizer? Você precisa ter a chave pra chegar lá, né? Então, pra você chegar nos grandes produtores, também você precisa ter alguns Sim, contatinhos muitos ali não recebem, muitos não recebem. pra conseguir chegar. A demanda é muito grande. Minha próxima meta é eu explorar mais ali, cara. Borgonha, Bordeaux. Da França eu conheço só Champagne lá pra região de Ramos e tal. Que já é um mundo paralelo ali, lindo demais. A minha próxima meta É uma boa meta. Porra, Importante ter metas na vida. importantíssimo, porque eu acho que pra mim, Borgonha e Bordeaux ainda é muito cru. Provei coisas muito pontuais ainda, não tive oportunidade de provar grandes vinhos, assim, criar uma ideia na minha cabeça. Eu não consegui formatar ainda como consegui Itália, alguns outros países que eu já visitei muito, assim, Portugal um pouco mais. Então eu quero formatar uma ideia na minha cabeça ainda, né? Não tá em formação ainda essa França um pouco mais ampla pra mim, cara. E de vinícola? Quais foram as mais interessantes aí? Difícil pra caramba. As vinícolas estão muito indo para arquitetura, né? O que é bom, atrai. Indo para gastronomia, indo para hospedagem. E tem que ter o vinho também, claro, né? Esse tripé aí, acho que hoje em dia é a base, A né? de visita, não sei. Romano e Conti eu visitei. Não tem nada disso. Não tem gastronomia, não tem Tem hospedagem. arquitetura, não tem Tem nada. arquitetura, tem umas barriquinhas lá. Pelo contrário, né? Mas A simplicidade pura do vinho ali, né? simplicidade absoluta, viu? É. O Alberto De Vilene, que é o proprietário, me recebeu. Pontual, me fez esperar. Tava com a minha esposa. Ele falou: tá frio lá embaixo, você não quer um casaquinho? Conquistou minha esposa. Já era, né? E serviu de todos os vinhos. Eu fui provando e cuspindo. Aí me serviu o Romano e Conti, eu cuspi. Ele me deu uma bronca. Romano e Conti não se cospe. Mas assim, aquela bronca gentil Com educação. de alguém que é assim, é quase que uma santidade no mundo do vinho pra mim. Você tem que chegar e já reverenciar, né, cara? É diferente, né? E de umas horizontais ou verticais interessantes. Nossa, aí? fiz muitas. Isso é muito bom, viu? Fazer horizontais ou verticais é uma aula de vinho. Nas verticais, nas horizontais você percebe a safra, naquele momento. E panorama da região também, naquele momento. E nas verticais é uma história de vinho, é a evolução de um produtor ou de uma região. E é bem diferente se eu fazer verticais, que eu fiz enormes de Borgonha e Bordeaux, porque você vê a mudança de clima em cada ano, mas basicamente os produtores clássicos não mudam de estilo, mudam muito pouco de estilo. Então é o resultado daquele momento climático, basicamente. Mas numa vertical de Novo Mundo, não. você vê as Tecnologia. influências também. Se você faz uma vertical, posso citar aqui duas. A principal de Grange, Penfolds Grange, que eu fiz de todos, 1954, se não me engano, a uma mais recente, fiz foi em Nova York.
chamou-se a prova do $1.000.000, porque os vinhos são caríssimos, somando todos daria isso. E aí tinha ali umas 10 convidados, eu era o único do Hemisfério Sul, e você vê claramente que nos anos 50, que são poucos, 60 e 70, o Grange tinha inspiração em Bordeaux, pelo estilo do vinho, a construção do vinho era para ser um Bordeaux. Mais pesadão. Nos anos 80, final dos 80 até início de 2000, era Califórnia, Parker, extração, madeira, etc. De 2000 e pouco para cá, já era uma resultante de tudo isso, mais autênticos, mais Barossa, mais Austrália, querendo mostrar o terroir. E também vi isso em verticais de Dom Melchior, de Senha, os vinhos, safras antigas de vinhos do Novo Mundo, a referência era muito Bordeaux. Passou pelo Dark Ages, que a gente fala, os anos Parker, Nossa, pô. e chegou no que hoje todos estão buscando exprimir a origem, a sua própria origem. Isso é muito bom, isso é positivo. Um dos comentários que às vezes eu faço aqui eu acho que a maturidade do mercado traz a gente pra Borgonha, né, cara? Eu acho que essa expressão do microterroir, da microparcela, eu acho que isso é a maturidade do setor. Não sei, olha, eu já vi tantas tendências ou modas virem e irem, que eu não vou dizer que essa é a definitiva. Por exemplo, Barolo, histórica, hoje você tem já os Barolos, agora aconteceu com o Chianti. Eles aprovaram você colocar a origem da vila, o village, né? Ou seja, a origem, o vinhedo. Isso está acontecendo no Priorato, no Chianti, Barolo, e é uma tendência mundial. Seguir o padrão Borgonha. Só que historicamente os melhores Barolos eram misturas de Canube com Serra Longa. Os melhores portos não são o porto single quinta, são as misturas das melhores parcelas das melhores quintas. Então também é uma tradição. É bom acabar com essa tradição? Não sei. Não, acabar, acho que tem algumas regiões assim que é impossível se acabar com algumas tradições, né? E nem pode, né? Então o próprio Penfolds Grange é um vinho anti-terroir, porque ele é mistura de vinhedos da região. Ele não é um vinhedo único, nem uma parcela única. Então a tendência é sim em direção à Borgonha. O padrão foi Bordeaux há muito tempo, que era o Chateau, a Barrica. Agora o padrão é Borgonha, que é o Cru, o Grand Cru. Se isso é o melhor, não sei. A gente vê aqui, pelo menos aqui na América do Sul, a Argentina muito mais evoluída, a Chile muito mais evoluída nesse quesito. O Brasil agora começa, alguns produtores a ter mais esse... O movimento das docks, das IPs. É um movimento que eu gosto bastante, mas a gente não pode deixar de ter essa loucura, né? De ter essas criações, essas misturas, essas blends, né, cara? Porque, querendo ou não, porra, é a origem de tudo, né, cara? Então, enfim... E Marcelo, também você chegou... Tem ainda hoje, não sei, os leilões, cara? Tem, né? Conta um pouquinho de como surgiu essa ideia aí. Surgiu primeiro porque eu adoro vinhos raros, vinhos safras antigas. É uma das minhas paixões. Eu ainda compro muito vinho, gasto muito dinheiro em vinho, adoro. E eu tenho um parceiro em São Paulo, que é a Galeria Ricardo Von Bruschi, que é um leiloeiro com 40 anos de tradição. Então, juntou um leiloeiro de arte com algum apaixonado por vinho e estamos fazendo esses leilões. Fizemos já 2 edições, foi um sucesso, vendeu tudo. Ou seja, há uma demanda no Brasil para vinhos raros, colecionáveis, safras antigas. E o terceiro pregão vai ser agora em dezembro, se não me engano, dias 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3. Galera que quer passar o final de ano aí, ó, com qualidade, com vinho. Estou começando a captar vinhos, viu? Quem quiser vender coleções, entre em contato que a gente compra. Compra não, eu vou fazer uma curadoria e botar a venda no leilão, tá? Eu não compro e revendo, eu sou um curador e coloco no leilão. Porque isso a parte de curadoria é muito importante, né? Porque, pô, a gente vai pegar, a gente tá falando de safras antigas aí, safras com mais idade que eu, às vezes mais idade que você. Teve Petrus 47, e a preços bons, viu? Alguns vinhos saem a preços menores do que na Europa, por exemplo. Imagino, né? Querendo ou não... E não só vinhos caros, a gente teve vinhos a partir de, sei lá, R$100. Ou lotes de 3 vinhos por 300.
Bordeaux, coisa assim. Sai muito Bordeaux, Esse não Bourgogne. consigo É. comprar. Vale a pena, cara, ficar de olho no leilão. Porque às vezes tem um lote perdido, ninguém se presta atenção nele, ele sai pelo lance mínimo por um preço muito bom. Tá, eu comecei a dar umas rabiscadas aí, entrar em uns ou outros pra dar uma fuçada, pra ver como é que funciona. Eu achei bem legal, assim. Sim. Mas é aquilo, né, cara? Pô, tem todo um histórico da garrafa, por onde ela passou, como é que foi armazenada, é um dono só. Sempre tem risco. É, Sempre tem risco. Eu tento minimizar esse risco tentando me inteirar da origem da garrafa. Converso com quem quer vender. Eu faço todo um corpo a corpo, é trabalhoso, viu? Eu atendo cada vendedor, digamos, para entender o que é, analisar as garrafas para botar no leilão. Mas sempre tem risco. Mesmo a melhor origem, o vinho pode não estar bom. sempre tem um risco, né, cara? Sim. A gente tá falando de, pô, quantos anos numa garrafa, né? Sim, tem vinhos muito antigos. Agora, na Espanha, eu tomei um de 100 anos, por acaso. Comprado aleatoriamente numa loja. E ainda você pega, vai, um vinho da década de 70, 80 ali, o processo sanitário de produção era muito diferente do que é hoje, né? Então tem mais risco ainda, né? Sim, sim. Mas o risco maior Armazém. primeiro a safra, Tá. boa ou ruim, e depois a história daquela garrafa. Então, quando você abre uma garrafa antiga, você não abre um vinho, você abre a garrafa. Né? Aquela garrafa teve uma vida que durou ali as décadas que ela viveu. Muito bom. E entrando um pouco mais no Marcelo Copelo, avaliador de vinhos, crítico, como que você faz para fazer uma análise de vinho hoje? Você tem o teu método próprio? Você juntou experiências aí ao longo da vida? Metodologia W7, ABS? Como que funciona Eu isso, comecei a avaliar vinho na ABS, Rio, e centenas e centenas de vinhos avaliados com aquela fichinha da ABS. Quando eu fui morar na Itália, eu comecei a fazer as minhas avaliações. E dica para você que quer aprender a avaliar vinho: o principal é você fazer um ranking, porque avaliar no fundo é você classificar, né? cara? Então, eu lembro que na Itália, no meu segundo livro, Diário de um Náufrago, eu avaliava um vinho e dava lá 91, anotava. Aí eu avaliava um outro e pensava, esse é melhor ou pior do que o anterior? É melhor, então 92. Aí vinha um outro, podia mudar a nota. No final, o que importava era onde aquele vinho ia entrar naquela escala. Total. E você constrói mentalmente uma escala. Tá? Hoje é que nem andar de bicicleta. Eu provo um vinho, não tenho ficha, mas eu não gosto de ficha, eu fico preso na ficha. A ficha é para te guiar. Você está aprendendo, a ficha didaticamente é muito importante. Quando eu dou aula com ficha. Quando eu provo, texto livre e nota. Porque eu acho que o vinho é tão mais subjetivo do que uma ficha, cara. Eu acho que Sim, olha, eu me eu prendo. tô há anos com isso e eu mesmo, às vezes, provo um vinho, olho o que eu escrevi e penso assim, nossa, tem tanto mais coisa do que eu escrevi. E como eu comecei, até hoje, publico em papel, e minha origem é o papel, o espaço é limitado. Total. Então, eu sempre me policiei para fazer 5 linhas. É um tijolinho. Não dá para escrever 2 páginas. Até para o leitor não quer ler 2 páginas. Aí também E 5 linhas sempre é injusto com o vinho. E a nota, eu dou nota, tem que dar porque o público exige, mas eu mesmo acho que a nota é relativa, tá? Um ponto a mais, um ponto a menos. É uma questão muito subjetiva. Sim, sim. O mesmo vinho que eu pontuei em 93, eu poderia pontuar 92 sem dó, ou vice-versa. Mudar um ponto. Entender aonde ele tá ali, né? Sim. A média. Que funciona muito bem, eu com 10 taças, eu vou comparar as 10 e aquelas 10 vão estar muito bem ali, pontuadas em relação a uma outra. E claro, a minha memória de todos que eu provei na vida também, né? Boa tua memória? Pra vinho pra caramba, viu? Cara, Eu encontro com gente assim, que eu vi há 20 anos, não lembro o nome, não lembro da pessoa, mas eu sei que eu tomei o vinho tal, da safra tal, que tava daquele jeito. Cara, minha memória, infelizmente, é uma desgraça, cara. Acho que o meu maior sonho era ter uma boa memória. A minha é boa pra vinho, pro resto nem tanto. Não, a minha é ruim pra vinho, a minha é muito ruim, cara. Se eu não lembro o que eu degustei semana passada, eu não lembro. Eu lembro mais ou menos a característica geral. Pra caramba, aquilo fica ali. Aquilo pra mim é importante, aquilo marca. Eu gostaria muito de
de conseguir marcar assim. E tem uma coisa, memória gustativa. Eu até sonho às vezes com sabor. Eu até escrevi na Veja São Paulo há pouco tempo uma matéria sobre isso. Algumas pessoas têm sonhos com gostos e aromas. Eu tenho essa característica. Algumas pessoas têm também. Então eu tenho memória de gosto e de aroma. Pô, eu mal lembro meus. Eu lembro, penso no vinho e volto o gosto. E hoje você faz a degustação mais às cegas ou não? Qual que é a importância Em concurso, às cegas. Tem que ser. Em casa, se eu vou avaliar um vinho, não é às cegas. E eu escrevo, não foi às cegas. Tem um peso muito. São diferentes. Quando você prova às cegas, você está comparando e julgando para dar nota num ranking. No meu concurso de vinhos, a grande prova de vinhos do Brasil, o maior concurso de vinho brasileiro, 10ª edição foi agora, com 1.000 e poucos vinhos, e a 11ª edição já está com inscrições abertas em novembro, tá? Então, se você é produtor brasileiro, escreva seu vinho. Em concurso, tem que ser às cegas, para você ser justo, e ranquear os vinhos. Quando eu avalio vinhos em casa, eu faço isso também, e eu quero entender o projeto. Então, eu vou ler sobre a vinícola, ler sobre a vinificação, as castas, qual foi a intenção, avalio com mais tempo, com mais calma, e digo lá, não foi às cegas, e sempre digo, é a minha opinião pessoal. Não, total, né? Sim. Eu sempre falo, se você vai se basear em alguma nota de algum crítico, você precisa entender mais ou menos a linha que esse O cara estilo do segue, crítico, né, cara? Porque não adianta você pegar sei lá, um 100 do Parker e não gostar do estilo do cara, sim. né? Não faz muito sentido. Então, entender o perfil de cada crítico é fundamental, né? Sim. Você falou também da questão das notas, né? Que o consumidor pede. Como que é isso, assim, no dia a dia? Porque é uma faca de dois gumes, né? A questão de nota. Pois o consumidor quer uma coisa sempre simplificada, se for numérica, melhor ainda. Obrigado. Eu lembro quando eu lancei a revista DEG em 2005, eu pensei assim, vou fazer uma coisa mais justa. Eu pontuava com nota na ABS, 0 a 100. Eu falei, vou lançar a adega com estrelas, 5 estrelas. E o pessoal pedia, mas tá muito genérico. Aí eu comecei estrela e meia, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 4 e botava uma legendinha. 3 estrelas, 85, 88. 3,5, explicando em termos de proporção. Aí o pessoal perguntava assim, esse 3 estrelas aqui entre 85 e 88, foi 85, 86, 87 ou 88? Eu desisti, 0 a 100 mesmo, vamos lá. Eu acho mais injusto. Mas eu gosto do Gambero Rosso. 1 biqueire, 2 biqueire, 3 biqueire. Eu acho mais justo. Dá uma... Você coloca o vinho em patamares. Os patamares ali, né? Realmente. Mas eu faço 100 pontos porque o mercado pede. Não me incomodo. Não me furto essa responsabilidade. Hoje em dia, acho que cada vez menos gente pontua. Só pontua os críticos mais velha guarda como eu. Mas eu lembro que quando eu pontuava e outros não pontuavam, eu achava que era fugir à responsabilidade. Ou tinha o rabo preso, ou não sabia, tecnicamente, ou estava fugindo à responsabilidade. Pontuar é uma coisa complicada, né? Às vezes eu viajo. Quando você pontua, você crava ali. Assume aquilo ali perante ao mundo. Né? Você puxa para você a responsabilidade que aquele vinho é isso para você perante o produtor. E eu tô ali em contato com os produtores. Então eu tenho que me justificar com o Michel Frudomoville, por que eu não dei 100 pontos para ele? Ou com um produtor brasileiro, com o Adriano Miolo, por que eu não pontuei mais alto aquele vinho dele? E todo mundo me respeita. Depois de tanto tempo, todo mundo me respeita. E também, você tem o outro projeto dos melhores vinhos do Chile, né? Eu fiz alguns guias. Tenho feito alguns guias, Guia, eu faço muita coisa, trabalho... Tem que ver o que você não fez ainda, né, bicho? Nunca produzi vinho, nem nunca vendi vinho. O resto na comunicação, publicações... Perto, né? Eventos, feiras, festivais. Produzir vinho, vender vinho, pra mim, eu acho uma loucura, cara. Eu até pensei em produzir vinho. Na pandemia, eu tinha esse projeto. Eu tinha um projeto logo antes da pandemia, e a pandemia acabou e eu não voltei com ele. Fazer vinho no Chile, em Portugal e no Brasil. Uma marca própria? Uma marca própria, mas era mais por paixão, de participar do processo, entendeu? Mais o processo criativo ali, o perfil mais tua... Mas é exigente, tem que viajar várias vezes, tá lá, demora. Não é uma coisa de um dia para o outro, uma viagem de 5 dias. Muito bom. E Marcelo, aproveitando um pouco da tua bagagem aí, cara,
uma coisa que a gente sempre toca em alguns pontos aqui, é a questão da educação, né? Qual foi o papel de se formar numa ABS, se formar num W7, pro que você é hoje? Assim, para mim, me formei na ABS, para mim foi um divisor de águas pro vinho, assim, sou eu antes de me formar e eu depois de me formar, cara. Como que foi esse... Estudar é sempre bom, viu, gente? É, Tem que estudar, tem que fazer. apesar de estar No em meu, desuso aí hoje em dia o estudo, né? é, estudar é bom. Se você não gosta de estudar, não vai trabalhar com vinho, tá? Desista. Se você vai trabalhar com vinho, tem que gostar muito de estudar sempre. Você não pode- Afinal, o vinho não é descomplicado, é complicado pra Para cacete. conhecer bem, é muita informação. E é permanente. Você não vai se formar e acabou. Você vai continuar estudando sempre, porque muda muito. Está sempre mudando. Sempre tem regiões novas, caixas novas, leis novas, tem muita coisa. Se você não achar isso fascinante, não comece. E é fundamental você fazer todos os cursos que você puder fazer, mas também tentar não se prender a eles. Não ter essas regras como dogma. Se a maneira de provar da ABS é uma e da W7 é outra, cria a sua depois também. A não ser que você precise seguir uma, né? É, não sei que tem um Importante você ter a sua ética, as suas regras e segui-las. Deixar claras para o mundo essas regras, né? É, cara, isso é. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi no processo de formação é que é infinito, cara. Quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe nada. Sim, cara. essa é a primeira Coisa coisa para básica, aprender, que você não sabe. Aprenda que você não sabe. A partir daí você vai aprender muito. É. Cara, é infinito, cara. Todo dia a gente tá descobrindo regiões novas. É, o que você falou, muda a legislação, libera uma casta ou outra ali para aquela nova região, aquecimento global, que você precisa dar uma adaptada. Inglaterra produzindo espumantes com umas, né, tipo, pô, Trabalhar com vinho é saber lidar com a complexidade, É, saber lidar com o não saber é. e querer saber sempre mais. Ô Marcelo, durante o bate-papo que você comentou também da questão dos livros que você escreveu. Já foram quantos? Uns 7 aí já, né? 5 em português, uma tradução para espanhol, uma tradução para inglês. E as traduções eu tanto trabalho quando escrever um livro novo, viu? É, porque você traduziu uma linguagem ali. Os livros não são tão pesados, né? Eles são mais leves, né? Os Sabores do Ouro do Minho é mais pesado, eu dei um trabalho grande. Cada livro meu me consumiu aí um tempinho, alguns 5 anos de trabalho. Qual que você tem um Tenho vontade de fazer mais livros, não faço mais porque acho que as redes sociais tomaram esse meu tempo. Como que é o Marcelão na rede social, cara? Você tá... Olha, comecei cedo com mídias digitais, digamos. Eu entrei no teu site lá, até você tá com um topete bonito lá, um cabelão estilo lá, cara. Eu tive cabelo comprido desde os tempos de música, né? É. Desde meus tempos de banda, eu tinha cabelo comprido. E a minha mulher podou, fez uma poda. Hoje eu tô feliz hoje, dá menos trabalho cabelo curto. Mas os livros, eu lancei o Vinho para Quem Tem Estilo em 98, se eu não me engano, 97, primeira edição. A primeira edição foi apostila do meu curso. Esse livro eu fiz várias edições. Era o Vinho para Leigos com Estilo, em 90 e pouquinho. Depois virou o Vinho para Quem Tem Estilo, várias edições, em 90 e poucos. Em 99, o Diário de um Náufrago no Mar de Vinho. Depois eu lancei o Vinho e Algo Mais. Depois depois os Sabores do Ouro do Minho. Depois Vinho e Muito Mais. Depois em espanhol, Vino e Algo Más, ilustrado pelo Marcelo Marchesi, lindo, maravilhoso, mas essa edição que eu fiz na Argentina, muito bacana. E depois Wine and Something Else, com o prefácio do Hugo Johnson, que me deixou muito orgulhoso. Deu vontade de botar Hugo Johnson na capa bem grande e meu pequenininho. Cara, e daqui a pouco uma biografia sua aí, né? Porque 35 anos de carreira aí dá pra fazer um apanhadão geral aí e fazer um... Não, mas eu tenho vários livros que estão na fila há um tempão, viu? É. Vários livros esperando. Tem livro que eu comecei a escrever há 20 anos e parou. Tenho vontade de voltar. Me falta porque livro é uma porção grande de tempo. A internet é várias porçõezinhas pequenas de tempo que você se dedica, que roubam o tempo das porções grandes de tempo que um livro requer alguns anos de trabalho. E o dinheiro é horrível de livro. Os meus livros esgotam, vendem bem, mesmo assim o dinheiro não é bom. Pro tanto de dedicação que você coloca ali, geralmente não retorna mesmo, né, cara?
A Eu nossa- gosto, vou fazer. Ainda mais um mercado muito segmentado que a gente tá falando. Não tá falando de cultura pop, né? A gente tá falando de mercado de vinho, né, cara? Então, meu plano pro ano que vem era 2, 3 livros. Mais 2, 3 guias. Não consigo fazer tudo. Mas vontade era pelo menos 2 livros e 2 guias ano que vem. E fazendo um balaio aí com digital, crítica de vinho. Como é que você vê hoje o crítico de vinho na rede social, assim, esses influencers? Tem muita coisa por aí, né? Como que você Tem muita vê? coisa, tem abundância, excesso de informação. Hoje a gente vive administrar o excesso de informação para quem está lendo. E tem de tudo. Tem gente que não sabe nada falando bobagem, tem gente que sabe muito, mas some nesse mar de bobagem. Então, o difícil é você garimpar, saber quem seguir, o que ler, porque É. tem muita oferta. Geralmente quem tem mais qualidade se perde no mar Sim. de inutilidade, né? Cada vez menos jornalismo tradicional, bem feito. Mídia impressa, então, o jornalismo do que eu conheci não existe Ah, mais. existe. Hoje em dia é catador de views. Os grandes veículos empobreceram, não tem mais verba de publicidade, então pagam mal. É basicamente muito estagiário, né? Sim, o diretor e estagiário. É. Então, o jornalismo tradicional de qualidade é muito pouco, muito pouca gente. Me dói no coração ver grandes veículos que eu lia na minha adolescência, assim, fica catando views com vídeos sensacionalistas, assim, é desesperador, assim, pra mim dói na alma, assim, Você que escrevia, então, deve se sentir Mas eu fico feliz que de eu viajar ao Brasil. Viajo muito, dou muita palestra pelo Brasil inteiro. E de encontrar gente, olha, te sigo desde a Gazeta Mercantil, continuo te lendo. E eu faço produção em série, né? Toda semana tem Veja Rio, Veja São Paulo e CBN. Então, estou sempre com várias colunas em produção e acabadas, produção industrial quase. E pegando esse gancho aí, como que você consegue produzir tanto e não ter o mesmo... Porque assim, você faz 3 coisas, isso de produção de mídia tradicional. Como não trazer o mesmo tema, ser de... Cara, O mundo do vinho é uma explosão de coisa. Pelo contrário, eu tenho fila de coisa para escrever. Às vezes passa o tempo e não dá. Vinho que eu degustei também. Eu publico, gente, 10% do que eu degusto, tá? Ou menos até. até menos, né, Até provavelmente. menos. Degustação. Hoje em dia tem um negócio que tá De viagem, desviado. cada viagem. Ano passado eu fiz 30 viagens. Esse ano eu devo bater por aí também. Eu não consigo falar de tudo que eu visitei. Não é possível. Uma viagem dessa, eu tive no Alentejo para ver 300 vinhos, tive no Tejo 200 vinhos, tive no Chile 400. Não dá para falar de cada vinho, cada vinícola. Se eu fosse usar cada uma coluna, tinha coluna pro resto da vida. E o que falta o Marcelo produzir ainda, cara? O que você não fez e gostaria de fazer, tirando o vinho próprio aí? O vinho próprio não é uma necessidade. Eu queria mais aprender a fazer vinho, mais curtir o processo, que eu sei que é complexo. Cada realizar ter um vinho engarrafado meu, não tenho esse ego, não. Eu queria voltar a fazer livros, que eu gosto. E tem um projeto de um livro que eu comecei há 20 anos atrás, e isso ninguém sabe, tá? Há 20 anos eu comecei a fazer um romance e parou. Eu tinha vontade de voltar a fazer. Romance ambientado no mundo do vinho. Tem que ter um pano de fundo interessante aí, né? Mas eu comecei em 2000, sei lá, e até hoje não... Mas já andou uns 2 capítulos aí, ou ainda tá muito conceitual? Eu fiz na época uma sinopse, Tá. tudo que acontecia, todos os personagens, mas não comecei a escrever. Um roteirão ali, mas... Mas já tá na cabeça. Muito bom. E tirando os vinhos velhos aí, o que não falta na adega do Marcelo, cara? Champanhe. Eu tive, assim, é normal você ter fases, né? Tá. Fases. E é normal você virar nerd, né? Depois de muito tempo. Já tive até fases de não querer tomar vinho. Já passei por isso, tá, gente? Já passou, não é mais. Mas assim, nossa, não aguento mais. Deixa eu tomar um chopp. Preciso limpar a serpentina. Já passei por isso. Mas eu tive, no início, fase Bordeaux, fase Sauternes, só queria tomar Sauternes. Fase Borgonha, não sei. Hoje, champanhe, eu acho. Muito bom. A fase maravilhosa, né? Sim. E mais vintage, uma coisa mais... Mais vintage.
de champanhe, com tempo Surly. Muito bom. Eu olho assim, 20 anos Surly, é esse. 10 anos Surly, tá bom. 5 pouco, 5 tá pouco. Cara, Marcelo, eu acho que é isso, cara. Foi um prazer te receber aqui no Somcast. Acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho dessa trajetória tão rica aí de, 35 anos e 1h30, produção mais ou menos? 1h20. Difícil a gente conseguir sintetizar, cara, uma vida, né? Em prol do vinho. Acho que a gente tem mais a agradecer tudo aquilo que você ajudou a construir o que o vinho é hoje no Brasil. Cara, obrigado de coração mesmo de Obrigado. participar aqui com a gente, cara. Cara, adoro falar de vinho, então. Não tem nada melhor, né? Então só. A meta pra voltar é com o livro, então. A meta é pra voltar com o romance aqui, hein? Quando for Ok. lançar esse romance aí, a gente grava. Também um quero fazer, especial. também tá na fila um livro de frases. Ah, Juntar as minhas frases. Já tem umas 500 frases. aí vai dar pra fazer uma. Aí fazer com uma coisa ilustrada, uma paródia, uns negócios assim, Sim, é legal, sim, né, sim. cara? Muito Falta bom. tempo. Paixões e vontades tem muitas. Muito bom. Então, só aproveitar então e agradecer nossos apoiadores aí em Cândiba com essa charcutaria incrível. O QR Code tá na tela, tem link na descrição também. Queijotra, queijos incríveis, uma curadoria de queijos nacionais artesanais. Acesse aí, o QR Code tá na tela, link na descrição. Agradecer a Triguilva por esse Chardonnay aqui da família Beber, incrível, vinhozinho super custo-benefício. Você gosta de um vinhozinho leve, fresco, que vai agradar facilmente todo mundo que tiver ao teu redor, é esse vinhozinho do Chardonnay aqui, cara, muito legal. Somcast 10, aproveita nosso cupom de desconto, 10% lá na Triguilva. QR Code tá na tela, link na descrição. E é isso, Marcelo, mais uma vez, Obrigado. obrigado, saúde, Valeu, gente. Valeu. mais 35 anos aí no universo. Obrigado, Cara, obrigado. valeu.